Isaac, eu tenho 20 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou poeta, escritora, estudante de Química, sou ativista pelo movimento social de favela. Essa oportunidade de poder fazer um curso de 2 meses vai ser muito gratificante, vai ser muito importante para toda essa trajetória quanto artista e quanto movimentadora cultural. Sou negra, sou periférica e tenho histórias de transformação de vidas. Eu era uma lagarta, virei uma borboleta e eu quero, junto com vocês, tá aprendendo, tá agregando valores e contando histórias, né? Porque a gente inspira muitas pessoas. E eu quero muito fazer roteiro. Não só como uma questão de poder criar histórias, mas poder de criar uma nova ficção. Eu não sei muito, mas tudo que eu sei é que tudo isso que existe é uma ficção. Eles criaram uma ficção e me convenceu que o meu corpo não pode viver nessa realidade. Tenho muitas ideias criativas enquanto produtora e muito desejo de colocar elas no papel enquanto roteirista, né? Enquanto uma mulher preta de periferia, a dificuldade do acesso a esse tipo de curso, né, de formação, principalmente nessa área, principalmente voltado para roteiro, é muito difícil. Então, por isso que a minha grande vontade, meu grande desejo de fazer parte da sala de roteiro. Eu nasci numa família pobre, eu sou a segunda filha de 4 meninas. Eu fui a primeira pessoa de todas as gerações da minha família a concluir o ensino superior. E também fui a primeira pessoa da comunidade onde eu moro a ter o nível superior de ensino. Tem muitas histórias e muitas histórias não somente minhas, mas de outras mulheres empreendedoras e mulheres protagonistas nas suas vidas para contar e contribuir no roteiro. O objetivo de estar nessa sala de roteiro é aumentar a minha possibilidade no mercado de trabalho como roteirista, e ainda mais trabalhando com a Cris, que é uma mulher que eu admiro o trabalho, admiro a trajetória, e entender como que a gente junto, né, como que esse grupo de mulheres negras podem enriquecer mais esse audiovisual, trazendo esses novos imaginários, trazendo as nossas subjetividades, entendendo que a gente não quer falar mais sobre racismo, a gente quer ter o corpo negro em cena, que só isso também é um manifesto, é uma resposta ao sistema racista que a gente vive. Meu nome é Ana Priscila, tenho 38 anos, moro na cidade de Niterói e sou uma mulher negra acima de todas as coisas. Eu já tive 2 vivências em oficinas teatrais, mas assim, a noção de roteiro em si eu nunca tive. Eu estudo música, participo da Orquestra Sinfônica da Baixada Fluminense como violinista, como corista. Eu cresci ouvindo e vendo o impacto que a cultura e a educação podem provocar na vida das pessoas. Esse tema sempre foi presente e eu sentia que isso um dia faria mais sentido para mim. E hoje realmente faz. Sou professora, iniciei há pouco tempo a Universidade de Licenciatura em Teatro. Também sou produtora executiva e tenho uma relação com a escrita muito forte desde antes de enveredar pelo caminho das artes. Em 2009, a partir de uma aula de cinema no grupo Nós do Morro, eu escrevi meu primeiro roteiro de curta, que apresenta no enredo a relação do amor preto, feminino, lésbico em meio ao estresse de uma TPM. Bom, até hoje eu escrevi 3 peças teatrais. Atualmente eu estou escrevendo meu primeiro livro, que é uma biografia que me encomendaram. E eu tenho muito desejo de escrever para o audiovisual. Olá, eu sou Cris Alcazar, roteirista e escritora, e esse é o curso Roteiro 1 Fundamentos. Nesse curso eu vou falar um pouco sobre tudo que aprendi sobre roteiros de filmes e séries nessa minha jornada do audiovisual. Eu vou compartilhar os meus métodos e as minhas experiências, baseadas na minha experiência profissional e nos meus estudos. Nesse módulo, eu vou dar uma passada nos termos e verbetes técnicos usados no cinema e na TV que todo roteirista precisa conhecer e saber o significado. Domine a técnica, mas esteja sempre atento à vida e ao fator humano. Isso é decisivo para se contar uma boa história. Se você descobrir o que comove você, você vai conseguir comover outras pessoas. Uma ideia original é uma combinação harmônica entre conteúdo e forma. Conteúdo e forma inspiram e se alimentam mutuamente.
assiste a um filme, ouve uma história e pensa que já viu algo parecido? Então, isso tem a ver com estrutura. A estrutura é a base de todo o texto. A jornada do herói é um modelo de estrutura baseado numa espécie de ciclo que termina e começa no mundo normal do herói, muito usado em milhares de filmes. Quando pensamos em personagens, pensamos, claro, em desenvolvê-los o mais real possível. Eles precisam ser verossímeis. O público precisa se identificar e entender o personagem como uma pessoa possível. Mas olha, é importante também pensar que personagens de história também são metáforas da natureza humana, uma representação. Hoje eu vou falar sobre o meu método de trabalho numa sala de roteiro. O método que eu vou compartilhar com vocês aqui é um método pessoal, não é um método padrão, porque eu acho que não tem um padrão para todas as salas de roteiros. Estudem esses módulos, leiam o material que eu enviei para vocês no Drive, pensem em histórias que vocês gostariam de contar, rabisquem, entrem na sala e vamos começar a aprender na prática. Eu acredito mesmo, de verdade, eu tenho esse projeto há muito tempo, eu acredito muito no trabalho coletivo, de verdade. Mas juntar pessoas com um objetivo, todo mundo com o objetivo de criar pessoas diferentes, com histórias diferentes, isso é muito potente. Eu ouvi aqui várias histórias que podem sair incríveis. A Jaque falou do curral falso. Eu adoraria ouvir essa história, eu como público. Tem muitas histórias lá. Eu ia amar ouvir essa história Tem muitas. Dessa... Tem a história da ocupação do local, né, que foi há muito tempo atrás, antes de 1928. Tem moradores da época que o local foi ocupado, que na verdade não foi uma ocupação irregular, foi comprado, né? Como é o método da sala de roteiro, como que a gente vai desenvolver. E aí eu pensei da gente começar a selecionar uma história para trabalhar na sala seguinte. Mas está tarde. Eu não quero que vocês fiquem, que isso aqui seja um lugar cansativo para ninguém. Isso é importante. Quero que seja prazeroso. Então acho que não tem que ser longo. Vocês concordam? Gente, dá uma esperança. Vamos fazer valer a pena. A gente está tudo cansado de encontrar gente doida por aí. Vamos fazer isso. Isso aqui é muito potente. Eu acredito muito. Muito mesmo. Obrigada, gente. Boa noite, irmãs. Gratidão a todas aí. Desenvolver um pouco mais, né? Mas acho que eu posso jogar aqui na roda também e a gente vai tendo ideias. Eu queria trazer história de uma mulher que ela vive trocando de casa. Tá. E aí é isso, né? De uma mulher negra mas eu queria que ela tivesse uma profissão, que ela fosse estudada, mas o mercado não está do lado dela, assim, né? Vamos dizer. E aí eu estava pensando em desenvolver algo assim, né? De uma menina, de uma mulher que, por exemplo, pode ser uma recém-formada. Aí você pergunta, né? Por que ela não consegue trabalho? Eu vou focar no racismo estrutural. Eu estou pensando em focar no racismo estrutural e de trazer algumas relações, né? Tá. E até comparando com atividades de amigas mesmo, sabe? Isso é super comum. E aí eu estou pensando em trazer essas cenas também, né? Do porquê não acontece. E são mulheres instruídas, né? Que falam 3 línguas. Aí quando você falou sobre uma mulher procurando trabalho e não sendo admitida nas vagas, porque normalmente o currículo ele não tem foto, né? Você fala que ela não é chamada às vezes. Eu fiquei imaginando cenas assim de entrevistas que eu já vivenciei, inclusive, e a pessoa recebendo a negativa do hoje não vai dar.
Hoje não Sim. vai dar, e você tem, às vezes, o currículo ali da pessoa, porque o profissional de RH, ele recebe um perfil de vaga quando ele vai anunciar a vaga, né? Vai materializar o lar num objeto que pode ser um símbolo, que vai estar presente por todo o curta. Isso é legal ter esses símbolos, sabe? Esses emblemas. Gente, que história, que história. E, cara, assim, me veio na cabeça um pensamento assim, cara, e se essa realidade, se esse mundo fosse totalmente ao contrário, né, do que a gente vê hoje? Me veio, assim, uma história, não sei se é muita viagem ou piração da minha cabeça, né, porque o racismo tá muito tem aparecido muitos casos, né, de vez em quando pipoca um caso. E eu estava pensando sobre uma construção de que, e se o mundo fosse diferente o lado branco vivesse um pouco o que é o lado negro dentro desse contexto brasileiro. E aí eu pensei, assim, a cena que me veio, né, foi loja, né, sobre uma cena de racismo entre duas mulheres, uma branca e uma negra. Essa mulher branca, ela dona da loja, ela desconfia da mulher negra e nisso se desenrola uma situação de total desconforto, sendo que a mulher negra ela tem tanto dinheiro e é tanto capaz como a outra, né? Eu ia falar que às vezes pode ser que exista nesse momento que ela está achando que foi essa mulher negra que roubou, pode acontecer alguma coisa que mostre que, na verdade, quem roubou foi uma mulher branca, sei lá, ela acessa os vídeos da loja, e aí que essa mulher branca podia estar lá naquele momento. E pode ter sido, de repente, alguma coisa muito evidente, muito clara que aquela mulher branca roubou, mas na cabeça dela, e ela pode, talvez, não se declarar racista, ela pode ser uma pessoa, como a gente falou no último encontro, ela pode ser uma pessoa muito legal, pode ser uma pessoa que tem, sei lá, um sobrinho negro, um afilhado negro, convive com várias pessoas negras, mas isso ativa nela de por que nessa hora latente ela olhou para a pessoa negra de cara. Caraca, a Cris acha tudo lindo aí, a Cris. Oh, maravilhoso! Aí ela começa a se empolgar, a gente se empolga. Mas eu me empolgo mesmo. E aí, olha só como... Eu realmente me empolgo, porque olha como no vídeo da Cris, ela diz que a gente pode viajar. É fundamental, gente. A gente está aqui para isso. Às vezes, assim, na aula passada, a Tati, ela veio com uma frase. Uma frase. E aí... A história acontece, às vezes a história sai de uma emoção, a história da Nina pode vir. E aí, olha a potência que é a contribuição. Então, eu comecei essa sala com muito receio de não me sentir à vontade, de sentir medo, de dizer coisas que pudessem magoar a Cris ou de deixá-la desconfortável. E a cada encontro vem só se fortificando o quanto você está livre. E logo a gente fica livre também, a gente não tem medo. Até de entender também qual é a intenção dela em estar realizando essa sala, né? Porque isso é uma coisa que a gente entra também pensando assim, olha, assim, a intenção é essa mesmo? Existe não entra com a mão na cintura assim, ó, descendo a favela, olha essa Cris. Claro, gente. Eu vou falar para vocês, eu também morri de medo também. Mas eu morri de medo. Eu falei, cara, o que elas vão achar? Como elas vão saber? Por que acreditar em mim? Por que se entregar? Por que se expor? Eu tava em processo de escrita do meu livro mesmo. Meu livro, só que de história, contando a história da minha família. Sei lá, me veio aqui uma ideia, pode ser um momento inverso, né? Pode ser de trás para frente. Se trás pode não ser o fim, pode ser o início. E aí, a partir disso, eu desenvolvo o livro, enfim. E aí eu queria ler essa sinopse, resumo, não sei exatamente, o que eu quero mostrar nesse meu livro e qual é a minha ideia. E aí, enfim, a partir disso, vocês puderem me ajudar. Para aqui, para a sala de roteiro, isso é uma saga, né? É uma grande jornada aí de duas famílias, não é isso, Andréia? Pergunta para os pais sobre seu passado. Melhor, vou começar de antes. Andréia, uma criança de 12 anos, começa a ver alguma coisa, ler algum livro, ou ver alguma coisa na internet, alguma coisa desperta nela o desejo de
de conhecer o seu passado, o passado dos pais e sua ancestralidade. Alguma coisa acontece com a Andréia que faz ela querer descobrir, se interessar pela sua ancestralidade. Essa é a virada tradicional de filme. Você tem a Andréia, alguma coisa acontece, ela quer descobrir. Aí ela pergunta para os pais contam, a Andréia vai recebendo informações devagar e ao receber as informações, ela vai amadurecendo. Essa história é linear, começo, meio e fim. E aí você pode voltar para o passado e para o futuro e para o presente, ir lá para o navio negreiro, para a aldeia indígena, para a cachoeira. Você pode enfiar no seu filme, inclusive, uma cena metafórica, como só uma cachoeira caindo água. Daí me veio a Ana Priscila falando na cabeça sobre o quadro e imaginei você se vendo no quadro, achar na pintura alguém muito parecido com você, sabe? E aí, a partir dessa imagem que parece ser você, mas esse quadro é mega antigo, não pode ser você, você se questiona, sabe? Nossa. Gente, eu fiquei arrepiada várias vezes aqui, mas acabei de ficar arrepiada. Eu também. E eu vou te falar... Eu já chorei aqui, desliguei a câmera para chorar. Porque eu quero falar que é um puta sinal. Eu fico arrepiada, eu sei que é uma história que tem que ser contada, Andréia. Tem que contar, bicho. Tá bom? Ah, vocês são maravilhosos. Tá, é super dá um super ânimo na quarta-feira. Eu também acho. Eu também acho. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Eles passaram a ser olhares de análise, olhares de críticas e olhares do tipo, você precisa ser outra coisa. E essa imposição do ser outra coisa. E da necessidade imediata de que você se redefina. E aí a gente vai estar ajudando aqui todo mundo junto. Que filme, que curta-metragem contaria essa emoção, né? Que história? É muito, assim, me abrindo assim, é muito próximo do que rolou comigo nesse momento. É um diálogo do tipo assim, eu trabalho com cultura, trabalho com música, não tenho carteira assinada. Um diálogo que rolou próximo de mim foi assim, o sonho de fulano é que você trabalhe de carteira assinada. Pronto, falei. De uma terceira sei bem como pessoa, é que é isso. De uma terceira pessoa que você nem sequer tem intimidade. Tipo, é amiga do parente, amigo dessa pessoa que é sua parente, mas que você não tem o mínimo diálogo com essa pessoa. E essa pessoa, em um momento aleatório, diz isso para você. Né? Uma mensagem vem direta para você e você olha assim, tipo, quem é você para falar isso para mim? E por que você acha que você... Por que você pode querer alguma coisa para mim? Você é tão louco, gente. Um beijo, amores. Beijos. Eu tenho muito essa coisa de sonhar eu sonho com cenas prontas. Eu acordo e eu preciso pegar um caderno e escrever. Eu acho isso maravilhoso, assim, porque simplesmente existe um roteirista dentro da minha mente que dorme, que ele vem à tona. Umas e aí cenas, eu tive nossa, cena pronta, assim, cena já com... E a cena desenrola a coisa, eu levanto e falo, gente, isso não pode ser meu, é um presente, porque eu não ia ter pensado nisso. Claro que ia, Aline. Tive esse sonho dessa menina que chama Jade, eu escrevi tentando fazer uma sinopse. Jade, assistente de direção, é contratada para o seu primeiro longa, que é gravado em uma antiga casa grande. Entre erros e mistérios, ela se descobre um porta-voz entre o mundo real e as antigas almas que foram escravizadas naquele lugar. Tá. É uma história na linha ali, ficção-terror, que é o que eu curto muito. Que você curte. É. Olha só, então olha só, pessoal, olha que legal essa história. Ela tava fazendo mudança, então só tinha as coisas tudo encaixotado, não tinha ninguém, realmente ninguém. E aí, tipo, mano, barulho mesmo e tudo mais. E aí eu, de início, eu tava achando que era o namorado dela que ainda estava lá. Então eu estava convivendo pensando que ele estava. No final das contas, a gente levantou e não tinha ninguém lá, tá ligado? Eita! Isso é uma coisa legal. Ela começa a conversar com alguém, ela vira amiga de alguém, que ela jura que é dali, que é daquele hotel, que é daquele lugar, a pessoa, sei lá,
começa a indicar coisas para ela, né? Tipo, sei lá, ela precisa buscar uma coisa, isso fica para cá. E só depois ela começa a... Mas essa pessoa é real? Tipo, tava conversando com fulano. Que fulano? Que disse que trabalha aqui. Mas ninguém trabalha aqui. Aquela hora que o cu fecha, né? Amei conhecer todas vocês. Vocês têm histórias incríveis. Eu vou dormir super feliz. Obrigada a vocês. Um beijo, meninas. Gente, boa noite. Até Boa noite, meninas. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Um prazer. Boa noite, gente. Gratidão por tudo, pela ajuda. Adorei, viu? E até semana que vem. Tchau, meninas. Boa semana pra vocês. Tchau, Ana Paula. Pra vocês também, André. Boa semana, boa noite. Beijo, Nina. Perfeito, meninas. Um beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Boa semana pra vocês. Pra todo mundo. Beijo.